Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina. Vamos para mais uma aula de biologia. No tema de hoje a gente vai falar sobre a digestão dos mamíferos. A gente vai fazer uma comparação com a digestão do ser humano, claro. E vamos falar também sobre a digestão de ruminantes, que é aqueles mamíferos que são herbívoros, ok? Vamos lá, então os objetivos, né? Entender o sistema digestório dos mamíferos e compreender qual é a ação das enzimas digestivas, né? Durante o processo da digestão, ok? Então, para iniciar, a gente começa com uma reportagem. Claro que se você quiser ter acesso a essa reportagem, basta apontar a câmera do seu celular até o QR Code, ok? Mas a reportagem diz o seguinte: como começamos a beber leite? Há cerca de 10 mil anos, nossa relação com o leite era semelhante à de outros mamíferos. Esse rico alimento devia alimentar a cria durante os primeiros anos de vida e depois as crianças abandonavam o peito para comer, como o restante da tribo, e deixá-lo livre para novos bebês. Na verdade, assim, a sociedade ela foi evoluindo de modo que a gente começou a utilizar esse leite para outras, né, para alimentação de outras idades também. Então a gente usa subprodutos do leite, né? O queijo, o iogurte, por exemplo, que são subprodutos do leite, são feitos a partir do leite, que são nutritivos, mas assim, não é algo que a gente necessite, né, depois de uma certa idade. O leite materno, por exemplo, ele é necessário até em torno dos 2 anos de idade, né, não necessariamente tendo que cortar já em seguida, né, o processo pode ser aos poucos, naturalmente o bebê deixa de mamar conforme ele vai se alimentando mais, mas a gente tem esse hábito, né, de se alimentar do leite mesmo sem ter essa necessidade. Tanto é que boa parte da população mundial, ela é intolerante à lactose. Lactose vinda de leite de vaca, por exemplo, né? Porque o nosso corpo ele não está preparado para digerir esse leite, essa lactose a vida toda. Ele está preparado para digerir a lactose durante um certo período. Depois disso não há mais. Então tem pessoas que são bastante intolerantes, algumas nem tanto, outras têm sintomas e nem sabem, né? Mas o fato é que nós não necessitamos do leite, mas a gente se alimenta do leite porque gosta, porque quer, certo? Se mamíferos fazem parte desse grupo justamente por produzirem glândulas, possuírem essas glândulas mamárias, por que será que algumas pessoas são intolerantes à lactose? O que acontece com a digestão dos alimentos? Então, como eu falei, né? A lactose, ela é o açúcar do leite, certo? E o nosso corpo está preparado para digerir esse açúcar do leite até uma determinada idade. Depois, a gente não produz mais em grande quantidade a enzima que vai digerir essa lactose. Então, sim, algumas pessoas vão ser intolerantes, algumas pessoas no nível maior, outras nem tanto, mas é porque o nosso corpo ele não está preparado para digerir essa lactose ao longo da vida toda. Ela é em maior quantidade durante a primeira infância, ok? Com relação à nutrição dos mamíferos, né? Então, os mamíferos podem, como tem uma variedade enorme de mamíferos, né? Com nichos diferentes, né, que vivem em ambientes diferentes, se alimentam de diferentes formas, hábitos diferentes, noturno, diurno, etc. A gente também tem animais que são herbívoros, que se alimentam de plantas, carnívoros, especificamente carne, onívoros, que comem de tudo, insetívoros, insetos, piscívoros, peixes. Então vai uma infinidade de diferentes tipos de alimentação. Mas o que todos os mamíferos têm em comum é a presença do sistema digestório completo, que inicia com a boca e termina com o ânus. Ok? O que tem nesse meio caminho, o que acontece durante a digestão é o que a gente vai comentar agora, né? O que esse sistema digestório faz? Então, o objetivo, né, do sistema digestório, da digestão em si, é quebrar as moléculas do alimento, né, de modo que a gente consiga aproveitar os nutrientes desse alimento. Então, ele vai quebrar essa comida, né, em vários pedacinhos pequenininhos, né, com o auxílio das enzimas, para que a gente possa absorver os nutrientes do alimento e assim os órgãos funcionarem e tudo mais. Ok? Quem auxilia nisso, né? Então a gente tem já na boca, né, a digestão mecânica, que é através dos dentes, mas a gente tem sucos digestivos que são capazes de quebrar esses nutrientes, né, que são enzimas, proteínas específicas que quebram o alimento. Então na boca a gente já tem algumas enzimas que fazem isso, tá? E o fígado, por exemplo, produz também uma outra enzima que também atua nisso e ela é armazenada na vesícula biliar, que é esse órgão verdinho ali embaixo, certo? E os restos, claro, os restos dos alimentos que a gente não aproveitou, que o nosso corpo não aproveitou, ele é eliminado pelo ânus através do bolo fecal, tá?
Os ruminantes, que são aqueles animais herbívoros. Você vê sempre a vaca, por exemplo, mastigando sem parar, o cavalo também. Significa que eles são ruminantes, eles ruminam. Por quê? Porque o estômago dele tem várias cavidades, né? A gente tem vários estômagos, digamos assim. Tem o verdadeiro, mas tem vários outros pedaços que vão facilitar a digestão, né? Vão permitir essa digestão. Por quê? Porque eles estão se alimentando de celulose. E mamífero não tem a capacidade de digerir de fato a celulose, certo? Então, esses vários estômagos, o que acontece? Ele mastiga, engole, vai para o primeiro estômago, depois retorna para a boca, mastiga mais um pouquinho e volta para o segundo estômago. E assim sucessivamente, até que de fato possa ir para o intestino para aproveitar os nutrientes daquele alimento. Isso acontece com ruminantes, por exemplo, boi, vaca, girafa, carneiro, etc. Tá? Com relação à dieta dos mamíferos, a gente consegue saber como é a dieta de um mamífero através da presença dos dentes. Então, por exemplo, dentes caninos são aqueles específicos para rasgar a carne. Quem vai ter dentes caninos grandes é aquele animal que come carne, certo? Quando o animal tem todos os tipos de dentes, mas que nenhum que se sobressaia, muito provavelmente é um animal onívoro, que se alimenta de tudo, eventualmente come carne, plantas, etc. Já aquele animal que não tem o dente canino, que tem só os molares e premolares, que são aqueles dentes lá atrás, e os da frente, que são os incisivos, quer dizer que é um animal herbívoro, se alimenta de plantas. Ok? Então, através do crânio, a gente consegue ver que tipo de alimentação que tinha aquele animal, certo? A digestão dos humanos, né? Comparando o sistema digestório entre humanos, tá? Ele é constituído pela boca, faringe, esôfago, vai para o estômago, passa pelo intestino e de fato sai pelo ânus, certo? Segue todo esse caminho ali para de que fato aconteça a digestão. Então a boca faz a digestão mecânica através do dente quebrando os alimentos. Junto a gente já, né, produz a saliva, né, através da glândula sublingual, glândula parótida e submandibular, que vão produzir aquela saliva rica em amilase salivar. Essa amilase vai quebrar as moléculas de amido, por exemplo, tá? Então a digestão de carboidratos já inicia ali na boca, junto com a digestão mecânica, e também vai lubrificar o alimento para deglutição, né, para engolir, ok? Quando faz esse processo da deglutição, né, e quem faz esse movimento são movimentos peristálticos que vão permitir, né, essa passagem desse bolo alimentar por todo o sistema digestório. Esses movimentos peristálticos são tão fortes que se a pessoa estiver de cabeça para baixo, ele ainda continua, o alimento continua seguindo o seu caminho corretamente, sem desviar, tá? Bom, vamos para a primeira atividade então. Considere que o amido, em presença de Lugol, torna-se azul-violeta, ou seja, ele muda, né, de cor, na presença desse corante. Que resultados são esperados se adicionarmos a cada tubo algumas gotas da solução de Lugol? Então aqui, por exemplo, no tubo 1, amido, né, que é o carboidrato, com água a 37 graus, depois, junto com o amido, a gente coloca saliva, que é produzida na boca, certo? Uma temperatura de 37 graus e por último ali saliva mais amido já numa temperatura de 80 graus. Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa conclusão? O que aconteceria? Se você lembrou que na saliva a gente tem uma enzima, que é a amilase, que vai quebrar justamente as moléculas do amido, então talvez não aconteça muita coisa onde tem a saliva, não é mesmo? Tudo vai depender, por exemplo, da temperatura. Será que muda, né, com relação à temperatura? Bom, o tubo ele vai ficar azul-violeta, né, no tubo 1, porque tem amido, certo? Se amido só com água, então, né, não vai ter em contato com o amido ele muda de cor, então vai mudar de cor. Já no tubo 2, o amido é digerido pela amilase que está presente na saliva, certo? Então ele não vai mudar de cor, ok? No tubo 3, a amilase foi desnaturada. Enzimas em altas temperaturas, elas desnaturam, ou seja, elas deixam de ter a possibilidade de atuação, a capacidade de atuação de quebrar as moléculas, certo? Então, uma vez que a enzima está desnaturada, ela perde seu efeito, daí sim, no tubo 3 também muda de cor, ok? Então, o único tubo que não mudaria de cor seria o 2, por conta ali da presença e atuação da enzima amilase salivar, ok? Bom, no estômago, então, uma vez que o alimento chega no estômago, tá? Ele é armazenado e misturado ao suco gástrico, tem ácido clorídrico ali que vai desfazer, vai fazer o restante da digestão, tá? E essa liberação do suco gástrico é controlada por um hormônio que é o hormônio gastrina, tá? E ali vai se formar o quimo, tá? Além disso, a gente tem a enzima pepsina que vai quebrar essas ligações químicas entre os aminoácidos das proteínas. Isso quer dizer que o carboidrato, a digestão começa na boca, mas da proteína só vai acontecer no estômago. E é por isso que quando a gente come carne, demora mais tempo para sentir fome. É porque a digestão demora mais tempo para acontecer, ok? Ali no estômago ainda o alimento entra em contato com a bile, né, que é aquele suco produzido pelo fígado que vai quebrar os lipídios, as gorduras, e no seu caminho indo para o intestino já, né, ele vai entrar em contato com o suco pancreático que vai neutralizar, né, os ácidos do estômago e também vai fazer a digestão final, né, de carboidratos, proteínas, entre outros que ficaram para trás. Aí sim, esse bolo alimentar vai entrar em contato com o intestino delgado, através do duodeno, que é a entrada, né, a primeira porção. Passou pelo duodeno, vai para o jejum e por último o ilho, né? É onde ocorre a absorção dos nutrientes da alimentação. Uma vez que o alimento já foi digerido, foi para o intestino delgado para absorver os nutrientes e aí vai para a corrente sanguínea, ok? Passado por todas as vilosidades ali do intestino, esse bolo alimentar vai para o intestino grosso. Lá no intestino grosso vai ser absorvido a água, sais minerais, né? E alguns outros produtos que não tinham sido liberados antes. As bactérias vão atuar ali auxiliando e também vão ajudar a produzir as fezes. No intestino grosso a gente tem aquela bactéria bem conhecida que é a Escherichia coli, que ela deve ficar só ali, em nenhuma outra parte do corpo. Não tem que entrar em contato com outra parte do corpo porque pode gerar uma infecção, ok? E vamos para a atividade 2. É uma questão de vestibular da Federal do Rio de Janeiro. Uma pessoa só contrai a cólera ou cólera se ingerir água contendo no mínimo 10 elevado a 8 vibriões, o micro-organismo que é causador dessa doença. No entanto, se uma pessoa beber água contendo bicarbonato de sódio, um antiácido, são necessários apenas 10 elevado a 4 vibriões para iniciar a doença. Por que será que ocorre essa diferença? Vou dar uma dica. A dica está no antiácido. Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu descobrir através da minha dica? Então, se você pensou no antiácido, o antiácido ele vai neutralizar o ácido do estômago. Se ele neutralizou o ácido do estômago, quer dizer que aquele vibrião, né, vai conseguir sobreviver, certo? Então, mais, né, vibriões vão sobreviver e assim vai precisar de poucos para causar a doença. Lembrando que no início ele eram 10 elevado a 8 e no caso, por conta do antiácido, apenas 10 elevado a 4 já era necessário para causar a doença. Certo? Isso por conta do uso do antiácido, tá? Que neutralizou ali o ácido do estômago que ia matar boa parte dos vibriões. Lembrando, claro, que a cólera é uma doença que é causada, né, através da ingestão da água contaminada, causa diarreia, vômitos intensos e se não for tratada pode levar à morte, ok? Nos ruminantes, a gente falou então sobre a alimentação, né, sobre a digestão dos mamíferos, comparando com o ser humano, mas os ruminantes é bem diferente porque eles se alimentam de plantas e para, né, fazer a digestão toda ali da celulose e tal, precisou de uma adaptação maior, né? Então aqueles que conseguem se alimentar de plantas são aqueles que têm os 4 estômagos, tá? Sim, 4, exatamente, tá? Nesses 4 estômagos vão ter bactérias e protozoários que vão auxiliar ali na digestão da celulose. Então, na verdade, não é o estômago em si, né? É o próprio mamífero que está digerindo, são bactérias e protozoários. Então, ali no rumen ou na pança é o primeiro estômago, então ele come, mastiga, engole e vai para o primeiro estômago. Volta, regurgita, mastiga mais um pouco e vai para o segundo, que é o retículo ou barrete. Ainda assim tem bactérias e protozoários que vão fazer a digestão. Depois, regurgitou mais uma vez, engoliu, foi para o folhoso ou omaso, tá? Que é esse daqui. E por último, a abomaso, que daí de fato é o estômago verdadeiro, mais parecido com o de outros mamíferos. Finalizada essa digestão e o aproveitamento, né, do alimento, do bolo alimentar, vai para o intestino. Lá no intestino dos herbívoros é muito maior do que dos outros mamíferos, claro, porque justamente eles precisam fazer essa absorção máxima de nutrientes e é por isso que eles liberam gases também em excesso, tá? O gás metano é liberado em excesso por conta de todo esse processo digestivo, certo? E para permitir o aproveitamento desses nutrientes, tá? Então nessa aula a gente falou sobre a nutrição dos mamíferos, como sistema digestório, as adaptações para aproveitar essa disponibilidade de nutrientes desses animais, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.